aí, vamos falar sobre as melhores leituras de 2023? Chegou esse momento. Oi, eu sou a Cata, esse é o CriaLT e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as minhas melhores leituras que eu fiz em 2023. Esses livros não necessariamente foram lançados agora nesse ano, mas foi o ano em que eu li as histórias, então eu vou falar sobre eles aqui. Esse foi um ano que eu li muito e eu tô lendo ainda, não terminei as leituras do ano, mas eu acho que não vem nenhum 5 estrelas favoritado, por isso até que eu tô fazendo essa lista já, porque eu quero gravar esse vídeo e contar pra vocês sobre os livros que eu mais gostei de ler esse ano. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que sempre os melhores do ano, a maioria deles eu li lá no início do ano. Eu acho que é porque passa um tempo e eu vejo que eu continuo gostando da história. Então eu começo a ter certeza que o livro é favorito mesmo, sabe? Se ele não perde o brilho, a magia com o passar do tempo, eu sei que é um favorito. Mas já vamos começar aqui então, porque são bastante livros que eu falei muito pra vocês ao longo do ano. Vou deixar aqui na descrição os vídeos onde eu falo mais sobre eles, porque eu nem vou falar tanto sobre os livros aqui, porque eu já falei muito sobre eles pra vocês ao longo do ano. Gente, eu passei o ano inteiro falando sobre eles aqui nas minhas redes vizinhas, que os arrobas também estão aqui na descrição para quem quiser me acompanhar. Então eu vou falar sobre eles aqui bem fora de ordem, só para citar para vocês, não tem ordem de preferido, de favorito, não tem, tá? Eu só vou falar aqui de acordo com o que eu coloquei aqui na minha pilha. Então já vamos começar aqui com um livro que vocês sabem que eu amei muito, que foi a duologia de Sementes da Terra, com a parábola do semeador e a continuação, que é a parábola dos talentos. Vocês sabem que eu amei muito essa história, eu marquei muitas coisas, eu li ela no inicinho do ano. Esse primeiro foi um livro que eu coloquei na meta para ler em 2023, né, na meta de 25 livros para ler antes dos 25, que já tem um vídeo aqui mostrando se eu cumprir as metas do ano. Corram lá para assistir que vai estar no card. Só que assim, gente, esse livro ele me pegou tanto e eu gostei tanto das duas histórias. Ele foi um livro de segunda chance, eu dei uma segunda chance pra ele, porque a primeira vez que eu li o primeiro volume, eu não gostei muito. Só que eu acho que agora eu tava no momento certo pra ler, porque eu me conectei muito com a história. Eu gostei muito da forma como a autora descreveu aqui a distopia, a ficção científica também, porque a Octavia pega muito pra esse lado, mas eu acho que ainda aqui vai pra um lado mais distópico. Eu gosto muito da escrita dela, das personagens que ela cria. Elas costumam ter um passado, uma coisa que reflete nas decisões de vidas delas. É uma coisa muito interessante e aqui tem muito disso com a protagonista. Esse aqui foi um livro que eu passei o ano inteiro praticamente falando sobre ele, porque eu li ele bem no comecinho do ano também. Foi uma história que me pegou de jeito, ela fala muito sobre religião, sobre política, sobre sociedade, tudo isso de uma forma a fazer a gente refletir, a fazer a gente pensar, por causa que a Octavia Butler, ela discorre muito sobre a nossa sociedade. Ela faz muitos apontamentos também sobre raça, gênero, porque afinal de contas a Octavia era uma mulher preta, então eu acho que a escrita dela me conquista demais, eu gosto de tudo que ela escreve, já não é a primeira vez que eu faço um vídeo de melhores do ano que ela tá na lista, então eu acho que toda vez que eu ler, todo ano que eu ler Octavia Butler, ela vai acabar na lista de melhores do ano. Eu acho que esse livro impacta muito de um jeito que eu não sei explicar, eu simplesmente gosto dele, simplesmente amo a história, e é isso aí, gosto muito desse livro. Esses dois, na verdade, porque eles são igualmente muito bons. Esse aqui me pegou muito de surpresa em algumas coisas e eu adorei as duas histórias. Não sei qual delas eu gosto mais, entre as duas. Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro, não é surpresa pra ninguém que eu gostei desse livro, que ataque na lista, acho que todo mundo esperava que eu fosse colocar. Era um livro que eu também coloquei na minha meta de leitura do ano, que eu acertei muito nas minhas metas, eu gostei da maioria dos livros que eu li a maioria deles também. E Mariposa Vermelha, eu gravei até um vlog de leitura pra vocês que vai estar aqui no card pra quem quiser assistir. Eu mostrei minhas reações, mostrei tudo, porque aqui a gente tem uma romantasia, né, que é romance com fantasia, que tem ali o Tolu, que é um demônio e é um personagem maravilhoso, a Amarilis mexendo com magia, então esse livro é tudo. Ele é um livro super curtinho de ler, é um livro nacional. Vocês sabem que eu amo a escrita da Fernanda Castro, porque eu tô sempre falando dela aqui também. A Fernanda é uma das autoras que eu digo com mais segurança que eu adoro ler. Ela, N.K. Jemisin, Octavia Butler. N.K. Jemisin também vai estar nessa lista, mas é uma das autoras que eu adoro ler, que eu me empolgo com os livros, que eu gosto simplesmente da escrita. Ela é aquela autora que pra mim não importa o que ela vai lançar, entendeu? Eu vou querer ler igual e é muito provável que eu vá gostar também, porque aconteceu com todos os livros até agora. Tudo que eu li da Fernanda, eu amei. E eu acho que o Fantasma de Cora, que é outro livro dela, saiu no Melhores do ano passado ou retrasado. Não sei. Então comecem a se acostumar, porque eu tô achando que a Fernanda vai ser figurinha carimbada em todas as minhas listas de melhores do ano, se tiver algum lançamento dela, algum livro novo dela pra eu ler. E leiam pra conhecer o Tolu, ele é maravilhoso. Teremos nessa lista, óbvio, Amanhã, Amanhã e Ainda Outra Amanhã, que é uma das minhas favoritas, uma das melhores do ano. Esse é um livro maravilhoso, é um livro incrível. Eu acho que o que me pega tanto aqui na história é que a temática do livro
não tem nada a ver comigo. Jogos, videogames, tecnologia, assim, não é uma coisa que me pega tanto, porque eu não sou muito do mundo dos games, eu sou realmente muito do mundo dos livros. Mas eu acho que essa foi a grande sacada do livro, por causa que ele fala sobre muito mais. Existe uma melancolia das relações dos personagens, eles se relacionando entre si, o fato de a Sadie, que é uma das protagonistas e criadora do jogo aqui, que muda as vidas deles, né, é meio que ofuscada aí naquele meio dos games, por causa que é uma coisa mais onde os homens estão em foco, sabe? Então existe essa crítica também. Eu gosto muito dos personagens que tem aqui. Acho que aqui tem muitos personagens tridimensionais. Eles não são bons, eles não são ruins, eles estão vivendo a vida deles, tentando fazer acontecer alguma coisa, tentando seguir em frente com tudo que acontece, com as coisas boas, as coisas ruins. Então é um livro que é ao mesmo tempo melancólico, e vocês sabem que eu gosto muito de livros melancólicos. É um livro surpreendente, por causa que eu não esperava que eu fosse gostar tanto dessa história. Eu até achei que ele ia ser um mega hype esse ano. Não sei se ele chegou no patamar que eu achei que ele ia chegar, mas ele foi muito longe. Aqui em casa só deu ele. Eu gostei muito desse livro, li lá no começo do ano também, tava na praia até quando eu li, e eu falei muito sobre ele o ano inteiro. Então vocês já estão sabendo muito bem o tanto que eu gostei desse livro. Eu não preciso nem me estender aqui mais, então, né, favorito do ano, favorito da vida, amanhã e ainda outra amanhã, meu tudo. E já que eu falei aqui de surpresas literárias, de livros que me surpreenderam, eu vou falar de Operação Paddock, que foi mais um que eu gastei elogios para esse livro, falei muito sobre ele, minhas redes sociais viraram um altar para esse livro de tanto que eu gostei. Arquelana aqui deu o nome demais. Antes de eu falar qualquer outra coisa sobre esse livro, saibam que ele tem conteúdo adulto e é um livro para maiores de 18 anos, porque tem cenas de conteúdo adulto, tá, pessoal? Arquelana me serviu tanto com essa história, mas eu digo com segurança que os livros dela são incríveis. A escrita dela é maravilhosa. Eu li 2 livros dela esse ano, esse e Realidade Paralela, e os 2 foram incríveis. Eu consegui perceber que a escrita dela é alegre, é divertida, é fluida, é engraçada, ao mesmo tempo que ela trata assuntos mais sérios nas histórias também, como por exemplo aqui. Aqui nessa história a gente tem corridas de Fórmula 1. Só que a Petra, que é a protagonista, acaba sendo afastada das corridas por causa de um boato que nem é verdade. Mas o sonho dela é correr, então ela decide trocar de lugar com o irmão gêmeo dela e se passar por ele para continuar correndo, já que a corrida não é muito a praia dele. A partir disso, o pessoal começa a se desenvolver um romance com o colega de equipe, começa a vir tantas referências a filmes dos anos 2000, como por exemplo Mulan, Operação Cupido, tem também Ela é o Cara, então se preparem para uma comédia romântica muito divertida, muito engraçada, muito fluida. Eu lembro que quando eu peguei esse livro eu fiquei tão empolgada para ler e ele superou ainda todas as minhas expectativas. Eu não conseguia parar de ler, eu não conseguia largar a história, eu me senti tão à vontade com a escrita da Arque, me senti tão confortável lendo, então com certeza é um dos melhores livros que eu li em 2023. Acho que o fator da expectativa é muito importante para mim nas leituras, e aqui, como ela ultrapassou tudo que eu estava imaginando, as várias expectativas que eu tinha, ele ganhou muito meu coração e eu fiquei tão apaixonada pelo livro que eu não conseguia parar de falar sobre ele. Até hoje eu falo tanto sobre esse livro que todo mundo já deve ter cansado de me ouvir falar sobre ele. Agora a gente vai falar de um livro que dividiu muito meu coração, mas ele não podia ficar de fora dessa lista, que ele marcou meu ano de leituras também, que é O Priorado da Laranjeira. Eu tô com os 2 tomos aqui, mas esse livro, pessoal, na verdade é um só. Essa aqui é uma história única, é um livro em volume único, que aqui no Brasil a editora dividiu em 2 volumes, 2 tomos, que são esses aqui. A Maga, que é o primeiro, e a Rainha. Mas eu tenho pra mim que essa divisão acabou atrapalhando um pouquinho a minha experiência, por causa que eu comecei a dividir o livro como se fossem 2. E o livro simplesmente acaba do nada, esse primeiro, e a gente vai pro segundo. Se quiser ler, tem que comprar. Mas a questão nem é essa, tá? A questão é que eu demorei um pouquinho pra me habituar ao primeiro volume. Tem vlog dos 2 livros aqui, lendo os 2 livros aqui com vocês, vai estar no card ou na descrição também. Eu acho que foi no capítulo 14, se eu não me engano, que eu comecei a entender mais a história, a entender mais o universo, porque aqui é uma sociedade matriarcal, as rainhas são o centro, sabe? É muito interessante, tem casal sáfico também, é uma fantasia épica, com dragões e dragões que falam, então é um livro incrível, gente. Só que nesse primeiro volume eu senti um pouco o afastamento meu entre a história no começo, porque eu não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo. Geralmente em livros de fantasia eu fico meio, uou, o que está acontecendo aqui? E foi exatamente assim que eu me senti. E eu terminei o livro aqui, o primeiro volume, tudo bem, tudo certo, estava incrível, só que aí chegou o segundo, que abalou estruturas. Eu senti essa diferença por causa que ele foi dividido em 2 volumes. Talvez eu não tivesse me sentido assim se fosse um volume só. Mas pra mim a minha experiência foi muito mais
forte, muito melhor com esse segundo volume aqui, quando eu cheguei e já sabia tudo. Eu estava habituada, eu conhecia as personagens, eu sabia onde elas estavam, o lugar que elas estavam, e eu me envolvi demais com a narrativa. Então, pra mim, esse segundo volume aqui, ele é o melhor. Só que, tecnicamente, é uma história só, então eu fico meio confusa. Mas o Priorado tem o meu coração e a minha vida inteira, gente. Eu acho que esse livro é incrível, eu quero muito ler outros livros da autora. Acho que eu encontrei com ele o estilo de fantasia épica que eu gosto. Eu não costumo ler tanta fantasia épica com dragões, assim, eu sinto falta disso, e aqui serviu tudo, tem casal sáfico. Então, assim, gente, ele serviu, o que eu quero ler, foi uma delícia essa experiência. Acho ainda assim que o segundo volume fez mais por mim, sabe, me entregou mais, eu gostei mais, mas eu vou colocar os dois aqui na lista porque no fim das contas é um livro só, como eu comentei. Eu sei que é bem confuso, mas eu acho que eu consegui tentar explicar, né? Então, O Priorado não ia ficar de fora dessa lista porque foi um livro muito importante do meu ano e um dos favoritos também, com certeza. Antes de a gente ir para o próximo livro que eu vou falar aqui, vocês já se inscreveram no canal? Se ainda não se inscreveram, se inscrevam aqui embaixo, né? Tá rolando vários vídeos de final de ano, vai ter mais vídeo esse ano e ano que vem vai ter muita coisa nova aqui pra vocês também. Então se inscrevam aí pra não perder nenhum vídeo e deixa teu like aí no vídeo pra dar aquela forcinha, né? Também já deixa aí o teu comentário me contando quais livros que tu leu agora em 2023 e quais deles foram os teus favoritos. Vamos pro próximo livro aqui, que é um conto que eu amei, que eu li lá no início do ano, que é Coração de Espinhos. Esse conto não saiu da minha cabeça. Ele é de autoria de Rayane Viana e eu li lá no início do ano também, em fevereiro, março, por aí, só que ele não saiu mais da minha cabeça. Eu li outro conto da autora que é igualmente muito bom, que é o Livro de Marfim, mas eu acho que o Coração de Espinhos me pegou de uma forma diferente. Foi um livro que eu tava muito desprevenida lendo, procurando coisas pra ler, e eu dei de cara com ele, e é uma fantasia onde existe uma feiticeira, uma bruxa, eu nunca sei o que ela é, sabe, mas é a Lorena Coração de Espinhos. Ela fez muitas coisas ruins naquele lugar, muitos feitiços, poções e coisa, magia, só que ela acabou falecendo. E quem acabou ficando sozinha foi a filha dela. Só que o mundinho ali da filha dela, que vive meio isolada, meio no campo, assim, meio vegana, acaba virando de cabeça pra baixo quando chegam alguns guardas ali pra falar com ela, contando que eles acham que a Lorena Coração de Espinhos tá de volta, por causa que tem surgido coisas, feitiços, algumas coisas acontecendo com a assinatura da Lorena, que são os espinhos. Então a filha dela vai ter que sair do campo e ir pra cidade pra provar que a mãe dela não tá fazendo isso e descobrir quem é o verdadeiro culpado. É um livro muito bacana, gente, é um livro muito curtinho de ler que eu recomendo demais pra vocês. Vocês que gostam das recomendações que eu dou de contos, de livros, é uma fantasia maravilhosa, muito divertida que eu recomendo pra vocês lerem. E eu não ia deixar de fora dessa lista porque eu passei o ano inteiro pensando nela. Eu tava lá fazendo alguma coisa, eu lembrava do livro. Eu tava fazendo outra, eu lembrava da Lorena Coração de Espinhos. É isso aí então sobre Coração de Espinhos, e agora a gente vai pro próximo livro que eu vou falar aqui, que é ele mesmo, outra surpresa de 2023, um livro incrível, um livro maravilhoso, um livro com personagens maduros. Eu rasgo elogios para essa história também. É um livro que tem personagens pretos em protagonismo, em sua grande maioria, se não todos da história, não me lembro agora, mas é ele mesmo, Pimenta e Mel. Mais um romance maravilhoso, que eu acho, gente, que esse aqui também é para maiores de 18 anos. Não diz nada aqui atrás, mas eu acho que sim. Eu li esse livro em vlog com vocês também, vai estar em algum lugar para vocês assistirem se quiserem, vai estar no card ou na descrição. Só que esse livro ele mexeu tanto comigo porque eu gostei dos personagens. Às vezes, para mim, o que carrega a história é o personagem. E é difícil eu me apegar em alguém que nem eu me apeguei na Kiki e no Malakai. Na relação deles, na verdade, porque aqui a gente vai ter um fake dating, né, relacionamento falso, algumas tropes, né, que a gente já conhece dos livros de romance. E aqui a gente acompanha, na verdade, a relação deles se construindo, a amizade, o amor florescendo na vida deles, depois de eles começarem a se relacionar por conveniência, por causa do podcast. Não é um podcast, é um programa de rádio que é aqui que tem, que fala sobre boy e lixologia na faculdade. Então existe muito ambiente acadêmico aqui também, é muito presente isso. A gente vê eles em festas, a gente vê eles brincando, se divertindo, curtindo juntos, a gente vê as amizades deles em foco também. Foi um livro que me pegou muito de surpresa, porque eu não imaginei que os personagens iam ser tão maduros, tão divertidos, tão alegres, tão engraçados ao mesmo tempo. Tem sim situações mais pesadas na história também. A gente sabe que o romance ele vai intercalando, né, a comédia romântica vai intercalando entre o drama, tem coisas mais pesadas mais pro final do livro aqui também, mas a gente vê muito do passado dos personagens e eles não são babacas. É isso que é engraçado, é bom ver isso. Aquele cara que teve um passado triste, um passado ruim, ele não é um babaca, ele não é escroto, ele é divertido, ele é legal, ele trabalha os traumas dele, ele se preocupa com as pessoas, eles conversam, eles dialogam. E, gente, é muito legal ver isso aqui, porque eu não tô acostumada a ler isso em romance. Os livros de romance acabam me desgastando algumas vezes pela falta de comunicação, que é uma coisa muito presente também, mas aqui eu acho que eles conversam muito, que eles são maduros, eles dialogam, eles falam sobre os sentimentos, eles veem que os outros ficaram tristes e eles falam, olha, tu ficou triste por causa disso, o que aconteceu? Foi algo que eu te falei? Então existe essa troca e é muito lindo de ver. Eu gostei muito do que a autora fez aqui, acho que a Bolu
entregou muito. Acho que esse aqui foi o livro de romance que eu precisava ler e não sabia que eu precisava. Pra mim ele é isso, resumo esse livro a isso. E foi uma leitura tão incrível também que não podia ficar de fora da lista de melhores de 2023. E esse foi o lançamento desse ano, eu acho. O próximo livro aqui é A Filha Primitiva, de Vanessa Passos. Gente, esse livro também li em vlog aqui com vocês, e assim, é um livro que fala muito além de maternidade, sobre as dores da maternidade, sobre ter que amar alguém e não saber como é ser amado, é muito sobre isso também, é muito sobre a vida de uma mulher preta na sociedade, uma mulher periférica. É um livro nacional também, que eu recomendo muito que leiam, por causa que esse livro tem uma carga tão forte, uma escrita tão boa, é o tipo de escrita que eu gosto de ler. Sempre que eu me deparo com uma escrita que pende mais pra esse lado que a Vanessa faz, eu gosto. É difícil eu não gostar. E eu acho que a Vanessa fala com primor sobre todos os assuntos que ela conversa ali, sobre a maternidade, sobre a ancestralidade, sobre a protagonista não saber quem é o pai dela, não saber de onde que ela veio, esse anseio por saber quem ela é, e sobre realmente como que ela vai amar a filha que ela teve, como que ela vai dar uma vida pra essa filha, como ela vai proteger essa filha das mesmas coisas que ela passou. Eu me arrepio muito com esse livro, por causa que é um livro tão impactante. É um livro que foi crescendo dentro de mim, sabe quando o tempo vai passando e a história tu vai remoendo ela e pensando mais sobre ela e tendo outras reflexões sobre maternidade. Maternidade é uma coisa que me pega muito, assim, eu penso muito sobre isso, maternidade compulsória, esses assuntos que envolvem maternidade me fazem refletir muito, eu penso muito sobre isso em relação a mim mesma, se eu quero ou não ter filho, se eu quero ser mãe algum dia, porque eu não sei. Então eu acho que esse assunto, por mexer muito comigo, já movimenta muito a história na minha cabeça, então eu fico pensando sobre isso, pensando sobre como a autora falou sobre ancestralidade, o jeito que ela escreveu, a escrita dela, as palavras que ela escolheu, pequenos detalhes que existem na história, como, por exemplo, as mulheres não terem nome, somente os homens, é uma coisa assim, sabe? É um livro incrível. Só leiam esse livro que vocês não vão se arrepender. Não é à toa que ele tá na minha lista de melhores de 2023, porque vocês têm que ler esse livro. Eu recomendo muito ele pra vocês. Acho que eu falei pouco sobre ele aqui esse ano, mas eu espero compensar isso, então corram pra ler essa história. Fala a verdade, vocês estavam esperando a Biblioteca da Meia-Noite nessa lista, né? Esse livro, ele mexe muito comigo por causa de tudo que ele fez comigo. Eu sou muito grata a essa história. Eu precisava ouvir de alguém de fora que não fosse a minha família, que não fosse meus amigos, a me falar o que esse livro me disse. Sabe aquela coisa de santo de casa não faz milagre? Pois é. Ele precisava aparecer pra mim, ele apareceu e tudo certo. Foi um livro que entregou exatamente o que eu precisava ler, sabe? A galera fala que ele tem essa pegada de autoajuda e eu concordo com isso, mas uma coisa que eu queria falar sobre isso, que eu nem falei ainda sobre esse livro aqui e sobre toda a treta que deu, né, falando desse livro, criticando e tal, é que ele tem essa pegada de autoajuda mesmo, eu não vou discordar disso. Só que o engraçado é que eu não leio autoajuda. Eu não gosto. E eu gostei. Então talvez esse livro seja muito sobre o momento que tu tá vivendo, sabe? Se tu precisa de um abraço, se tu precisa de um aconchego, esse livro vai ser essa história pra ti. Ele vai te dar exatamente isso. Que é uma coisa que, por exemplo, eu não senti nos livros de autoajuda que eu já li. Eu li poucos, há muitos anos, tá? Eu não tenho costume de ler, mas mesmo assim, eu não senti essa sensação. Então esses são os meus 2 centavos de opinião sobre toda essa confusão que deu em torno desse livro. Eu continuo amando a história. Se tornou um livro divisor de águas na minha vida, assim, se tornou um livro muito importante pra mim. É uma das melhores leituras de 2023 por conta disso também. Eu não podia deixar de citar esse livro na lista. Talvez ele tenha sido um pouco ofuscado ao longo do ano por outros livros que eu gostei mais do que ele, mas ainda assim ele ia ficar nessa lista por causa que é um livro que mexeu comigo, gente. Eu precisava ler essa história, eu comento muito sobre isso pra vocês, só que a minha visão dele me mostra um lugar em que eu tava, que eu não quero ficar mais. Essa é a sensação que eu tenho dele agora, sabe? Não é a história, sou eu. Então eu penso nesse livro e eu lembro muito daquele momento que ele me tirou de lá, ele me ajudou a sair de lá, ele fez eu pensar, ele me fez chorar, ele fez eu botar tudo pra fora, assim, pensando o que eu tava passando, pensando o que eu tava sentindo. Então é um livro que tem uma relevância, uma importância muito grande no meu ano e ia estar nessa lista aqui também, com certeza. E é um livro legal, gente, eu adorei a história, tá? Não posso fazer nada. Indo pro próximo livro aqui, que é um clássico da literatura, Amada, da Toni Morrison. Eu li agora no finalzinho do ano, em novembro, e é um livro tão impactante que ele também não sai da minha cabeça. Acho que esse é um grande agravante, assim, pra eu favoritar e gostar muito de um livro. Eu fui pegar esse livro aqui pra ler de curiosa mesmo, porque eu não achei que eu fosse gostar tanto, tá? Já vi várias pessoas recomendando esse livro e eu adorei essa história, gente. Assim, é tão dolorida, mas é tão inteligente, é tão perspicaz, é tão intrigante a história, mas tão triste. É tão triste esse livro que eu não sei explicar pra vocês. Aqui a história se passa nos Estados Unidos que acabou de abolir a escravidão. E
aqui a gente vai acompanhar uma família de pessoas que foram escravizadas, que moram numa casa e essa casa é assombrada por um bebê morto. Então esse livro aqui caracteriza também um livro de horror, no sentido de ter casa mal assombrada, fantasmas, essas coisas. E a gente vai acompanhar essa dinâmica dessa família ali, as dores deles, as frases que a autora bota aqui, gente, sabe? Eu me arrepio, eu choro, eu me emociono, eu nunca mais vou me esquecer das frases que ela colocou aqui, nunca mais. Esse livro é um livro maravilhoso, mas dolorido, pesado. Tá escrito aqui atrás que esse livro é uma obra-prima, e eu não posso discordar. Pra mim, na minha opinião, esse livro é uma obra-prima. O que a Toni Morrison faz aqui com a escrita dela, com o fluxo de consciência que ela tem, que vai mudando e vai construindo um quebra-cabeças pra nós, é um troço inacreditável, gente. Eu não sei como é que ela conseguiu fazer isso, eu não sei como é que ela conseguiu inserir tantos elementos aqui, como, por exemplo, a Amada, que é uma personagem que chega ali na história no meio pra dar uma virada de chave na narrativa, sabe? Pra mudar a vida dos personagens ali, porque a Amada foi a única coisa que foi escrita na lápide daquela criança que morreu e agora assombra a família. Gente, sabe? É arrepio. Porque eu me emocionei, eu senti a experiência. A autora passa muito as frustrações, os medos, os anseios dos personagens nas páginas. Eu olho pra esse livro, eu tenho vontade de chorar só de olhar pra ele, de tanto que eu me impactei com a história. Eu acho que isso pra mim é um livro favorito, isso pra mim é um livro 5 estrelas. E Amada, com certeza, é tudo isso. E muito mais. Indo pro próximo livro aqui, eu tinha falado que ia ter N.K. Jemisin na lista, mas não falei, né, da N.K. Jemisin. Então vai estar aqui Os Reinos Partidos, no caso a trilogia, a duologia, porque eu não li o terceiro livro ainda, que é o 100 Mil Reinos do volume 1, que eu não tô com ele aqui, e o que eu terminei de ler ontem, esse aqui eu acho, Os Reinos Partidos. N.K. Jemisin foi cavando o meu coração, ela foi subindo e subindo e subindo e subindo e chegou lá no topo. Não sei como é que ela conseguiu, mas ela conseguiu. O 100 Mil Reinos eu acho que tinha tudo pra ser uma fantasia super hypada. Eu não sei se ele é mais 16 ou mais 18. É uma fantasia cheia de elementos, com romance entre humanos e deuses, sabe? Vocês precisam de mais o quê pra ler? Vocês adoram isso? Leiam, pelo amor de Deus. É um livro que, por vezes, foi bastante confuso pra mim, o primeiro volume. Por isso que eu acho que esse segundo aqui se sobressaiu um pouquinho mais. Eu gostei muito das interações dos personagens. Gostei de rever personagens que tem no primeiro volume, que aparecem aqui, sabe? Aquele crossover, aquela coisa, porque cada livro da trilogia conta a história de um período de tempo diferente, com personagens diferentes. E eu tô com outro aqui também, que é Os Deuses Caídos, eu acho. Não tenho certeza. E aqui nesse livro a protagonista é cega e ela consegue enxergar magia. Gente, é um livro maravilhoso, a N.K. Jemisin maravilhosa, eu passei o ano inteiro recomendando livros dela também. A minha ideia é ler em 2024 mais livros dela, conhecer outros livros da autora. Por enquanto eu só li A Quinta Estação, que eu tô com vontade de reler também, porque eu acho que aqui eu consegui me conectar com ela, sabe? Agora eu tenho uma outra visão dela, uma outra experiência com a autora. Eu acho que eu tô pronta e preparada pra pegar outros livros dela, porque a autora é muito conhecida também por fazer uns livros mais confusos, mas ela é a única pessoa que tá autorizada a me chamar de burra também. Às vezes eu me perco, às vezes eu me acho, mas eu acho tão uma delícia ler, gente. Eu gosto tanto dos livros dela. Aqui o 100 Mil Reinos foi uma história incrível, maravilhosa, que eu li muito rapidinho o 100 Mil Reinos, e aqui nesse segundo volume eu demorei um pouquinho mais pra ler, mas eu acho que eu absorvi mais da história do que no primeiro, talvez. Acho que eu me conectei mais com esse segundo volume aqui, mas eu não ia deixar de falar sobre a trilogia aqui, porque foi um marco do meu 2023. Não tá no mapa o quanto eu gostei da história, o quanto ela me surpreendeu. Foi um livro que eu amei tanto ler, que assim, eu passo o tempo todo pensando nele também. Essa é uma história que eu não larguei de mão o ano inteiro, faz um bom tempo que eu li os 100 Mil Reinos. E eu demorei pra ler os Reinos Partidos, eu fui enrolando, mas eu tava muito afim de ler e finalmente consegui concluir essa leitura ontem, terminei nesse ano, e ano que vem eu vou ler o último volume, que eu acho que é Os Deuses Caídos. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Tá aqui, ó, gente, é o Reino dos Deuses, falei errado, esse aqui é o terceiro volume da trilogia que encerra a história, tá? E vamos falar uma coisa sobre essas capas. Essas duas capas são incríveis, mas essa aqui, gente, tá perfeita. Olha só a coisa mais linda, sério. Leiam essa história, vocês vão se encantar, vocês vão se apaixonar e a edição tá maravilhosa também. Vamos lá então em frente que tá quase acabando, faltam só 2 livros. E um deles, gente, vai ser um aqui que eu fiz vídeo, fiz vlog e eu amei a história, não ia ficar de fora dessa lista, que é A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Que livro cozy fantasy, que livro delicinha, que livro aconchegante. Se vocês querem assim uma coisa tranquila, fofa, bonitinha, divertida, engraçada, com romance, com fantasia, com um pouquinho de cada coisa, é a receita perfeita. Tem um casal de idosos gays, tem a protagonista que ela é muito legal, que ela é uma bruxa disfarçada. Ela é uma bruxa de verdade, mas ela finge ser uma bruxa na internet como disfarce. Sabe?
Eu vou deixar o vlog aí pra vocês onde eu li esse livro aqui, porque assim, vocês vão ver a minha emoção, vocês vão ver o sentimento, esse livro dá um abraço, ele é divertido, ele é lindo, ele é fofo, ele é curtinho de ler, é um livro perfeito pra fim de ano. Essa sensação de virar a página, sair lendo e lendo e lendo, é uma delícia essa história, gente. Leiam esse livro que vocês não vão se arrepender. Se vocês gostam de fantasia, uma pegada mais jovem adulta, com bruxa, magia, feitiços, fantasias, vassouras voadoras, corram pra ler esse livro, que esse livro aqui é pra vocês. Eu amei esse livro, eu li ele bem recentemente, foi esse mês que eu li agora, não, mês passado. Foi a minha última leitura de novembro e assim, eu amei tanto esse livro que tá até aqui na lista mesmo depois de tão pouco tempo eu tendo lido. E no momento que eu abri a primeira página dele, eu sabia que ele ia estar nessa lista. Bom, gente, vamos lá então pro último livro aqui, que quem acertar ganha um prêmio, tá? Até deixem aí nos comentários quais livros que vocês acharam que iam estar nos meus favoritos desse ano, nos melhores de 2023. Comentem aí que eu tô curiosa pra saber. E vamos lá então fechar essa lista de melhores livros lidos em 2023 com o livro A Noite Passada no Telegraph Club. Esse livro sáfico, amei. Ele mistura ficção histórica com romance sáfico, tem elementos de ficção também. É uma delícia essa história aqui, bem triste também. Tem toda a jornada de autodescoberta da protagonista, né, da sexualidade dela, da autoaceitação, assim, também, de ela ir no Telegraph Club, que é um lugar que abre portas para ela, abre a cabeça dela. Tudo muda a partir dali. Tem o perigo que a família da Lily corre ali também, por eles serem descendentes de chineses, e a história se passa ali nos anos 50, então tem a ameaça comunista. Então é um livro bastante pesado nesse ponto também, por isso que eu falo que é uma ficção histórica, que mistura ficção, né, acontecimentos fictícios com acontecimentos reais, coisas que aconteceram de verdade. Tanto que existe até uma linha do tempo aqui na história. Mas esse aqui, gente, foi um livro que cresceu no meu coração. Foi a última compra que eu fiz no ano passado e eu queria ler ele esse ano, então foi um livro assim que é uma delícia. Eu olho para ele com tanto amor, com tanto carinho, com tanta felicidade e com tanta admiração da escrita aqui também. Eu achei uma escrita incrível, uma escrita leve, apesar de falar sobre assuntos tão difíceis, tão delicados, tão tristes de serem lidos também. Vocês viram que tem um padrão um pouco aí nas minhas leituras também, né? Eu gosto muito de ler melancolia, tristeza e aqui entrega exatamente isso. E além de tudo é um romance sáfico, né? Então se tem sáficas, vocês sabem que tem meu coração. Bom, gente, eu acho que essa é a minha lista de melhores leituras do ano. Acho que eu consegui definir muito bem, eu sempre fico bem indecisa de quais livros colocar, quais não colocar, mas eu acho que eu consegui definir bem as leituras que eu mais gostei esse ano. Eu poderia ter colocado mais um livro ou outro aqui na lista, mas eu não sei se eles preenchem muito bem essa categoria e se ficaram no mesmo patamar que esses livros que estão aqui, sabe? Esses aqui, eles estão no mesmo patamar de favoritos, de incríveis, maravilhosos, então acho que eu tô contente com a minha lista. Deixem aí nos comentários qual foi a lista de favoritos de vocês desse ano, comentem aí o que acharam dos meus favoritos, quais desses que vocês já leram, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e me acompanhem também nas outras redes sociais do Crialité. Muito obrigada, pessoal, por estarem esse ano aqui comigo, espero que a gente se encontre aqui no ano que vem. Acho que vai ter mais um vídeo ainda nesse ano, mas se não, já vou dando o meu tchau aqui pra vocês. Eu espero que esse vídeo saia, mas se não sair, já fica aí o meu abraço pra vocês, o meu agradecimento por esse ano. Chegamos em 8.000 seguidores, acreditam? Não achei que a gente ia chegar tão longe, nunca imaginei que o Crialité ia chegar tão longe assim, gente, é tudo graças a vocês, ao carinho de vocês, ao palco que vocês dão pra mim aqui pra eu não ficar falando sozinha. Então comentem, curtam, se divirtam, aproveitem os vídeos porque eu faço tudo isso pra vocês e saibam também que é com muito carinho porque eu amo fazer isso aqui e eu espero continuar fazendo por muitos anos. Um beijão pra vocês, pessoal, obrigada por terem assistido, obrigada por estarem comigo e a gente vai se ver no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!